É com imenso pesar que o Grupo Jovem Pan anuncia o falecimento de Antônio Augusto Amaral de Carvalho aos 93 anos. O seu Tuta, ícone da comunicação, revolucionou a história da Rádio Jovem Pan e também marcou época na televisão. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês com a saúde debilitada. Pai, marido, avô, bisavô e querido por centenas de funcionários, Antônio Augusto Amaral de Carvalho começou a entrar para a história já nos tempos da TV Record. Conheça a trajetória daquele que imortalizou a frase "Ninguém faz sucesso sozinho". Pioneirismo, obstinação, o amor pelo rádio e pela TV e o respeito ao público marcaram a vida de Antônio Augusto Amaral de Carvalho. O seu Tuta, como sempre foi chamado de forma carinhosa por familiares, amigos e funcionários, está entre os grandes nomes da comunicação do Brasil. Nascido na capital paulista em 28 de abril de 1931, foram mais de 60 anos de dedicação e trabalho, com um lema: "Ninguém faz sucesso sozinho". Iniciou as atividades profissionais em 1949 na Rádio Pan-Americana e em 1953 seguiu para a TV Record Canal 7, que entrou no ar naquele ano. Se você quer ser sempre o melhor, veja Record. A empresa de televisão pertencia ao grupo de emissoras de propriedade do pai de Tuta, Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória. Na década de 50, nos primórdios da TV, Antônio Augusto Amaral de Carvalho começou a deixar uma marca. Em 1949 eu comecei, em 53 eu fui para a televisão, comecei a trabalhar na televisão sem entender absolutamente nada de televisão. Vamos começar a participar. Eu acho até que foi interessante começar, buscando caminhos, porque nós tivemos oportunidade, nós e a equipe, o Nilton, todo mundo que trabalhava na época, de buscar coisas diferentes para a TV. Éramos iniciantes, podíamos arriscar tudo, a TV também não tinha, a Tupi era de 50 e nós estávamos em 53. Um grande marco da carreira de Antônio Augusto Amaral de Carvalho foi a formação da equipe A da TV Record. Junto de Nilton Travesso, Raul Duarte e Manuel Carlos, Tuta criou programas que fizeram história na televisão brasileira. Veja bem, quer dizer, a coisa não é tão fácil, porque nós levamos 10 anos para depois conseguir produzir algum programa de grande audiência. Porque a família Trapp toda foram da década de 60 e nós começamos em 53. Então, praticamente 10 anos depois que nós conseguimos fazer alguma coisa de nível na televisão. Tivemos muita sorte porque acertamos vários programas. A Record vivia a era dos festivais e de programas marcantes como Jovem Guarda, Família Trapo, O Fino da Bossa, Dia D e Show do Dia 7. Ganhou 10 prêmios Roquete Pinto e a palavra pioneirismo era a que mais se encaixava naquele momento. Nós éramos obrigados a fazer um programa por dia diferente. Ao vivo? Ao vivo. Então nós precisávamos, na segunda, ter um programa excelente, na terça, outro programa excelente, na quarta, outro programa. E conseguimos isso. Por incrível que pareça, nós conseguimos. Então, eu acho que é muito mais valiosa a nossa contribuição para a televisão, porque apresentávamos uma gama de programas bem variados. Dos musicais, os grandes musicais, os programas de entrevista. Praticamente nós criamos tudo isso. Pra ver a banda passar, cantando lembra de amor, a minha gente sempre. E o céu, e o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa hoje contra o vento, sem lenço, sem tormento, no sol de quase dezembro. É amor ao trabalho, aquilo que a gente via diariamente nos estúdios da televisão Record. Já a Rádio Pan-Americana foi comprada por Paulo Machado de Carvalho em 1944 e o filho, Tuta, faria uma grande reformulação mais adiante, na segunda metade dos anos 60. Eu sou jornalista já de nascimento, eu nasci meio jornalista. Eu sou xereta, eu quero saber as coisas, então é um pouco do jornalismo.
Então, sempre fui fã do jornalismo. E na época antiga, existia a Difusora, a Difusora que tinha o Carlos Espera, o Tico Tico, que faziam um jornalismo um pouco mais popular do que o nosso, mas faziam jornalismo. Então, a gente queria, de uma certa maneira, bater aquela ideia antiga de um jornalismo mais popular, mas com um jornalismo de peso e tal. E com os anos, pegando os grandes comentaristas e repórteres para trabalhar no nosso jornalismo, nós conseguimos, eu acredito, um jornalismo do melhor que existe. Nos embalos da Jovem Guarda, Paulo Machado de Carvalho criou o nome Jovem Pan em meados dos anos 60. Em 1973, Tuta tornou-se acionista majoritário da emissora, que mudou a forma de fazer rádio no Brasil. O apresentador, tanto de rádio como de televisão, ele se identifica com o seu público, o público da sua rádio. Então aqui, se eu tenho uma apresentação de futebol, se o público se interessa pelo artista, pelo apresentador que nós estamos colocando, o apresentador dá certo. Se não, ele não dá certo. E assim, muitas vezes, o programa, por exemplo, tinha um programa famoso que a gente, durante anos, levou na rádio, que era o Show de Rádio. Então, era um programa muito bom. Os adversários praticamente não faziam força de colocar algo novo, porque diziam, não, o programa é absoluto, ele é muito bom, é imbatível, então não adianta fazer nada. O que era uma facilidade para nós. Pelas mãos do seu Tuta, a Jovem Pan virou sinônimo de jornalismo ágil, corajoso e de prestação de serviço. Nós estamos mais uma vez fazendo um apelo em nome do Corpo de Bombeiros. Por favor, as firmas particulares e a própria prefeitura que envie com urgência caminhões tanques para esse local. Que os carros-pipas do próprio Corpo de Bombeiros estão sendo insuficientes para combater as chamas que a essa altura já dominaram completamente o prédio 212 da Rua Santo Antônio. Agora, a cobertura do incêndio do edifício Joelma, em 1974, marcou a história das comunicações no Brasil e rendeu à emissora o Prêmio ESSO. Os bombeiros continuam atirando grandes jatos d'água através das escadas Magiros que conseguem atingir neste momento. Uma jovem está sendo salva. O Jornal da Manhã, referência do radiojornalismo, lançou os jargões Vambora, Vambora e Repita. Aqui na Jovem Pan, a Rádio do Brasil, 8h31. Repita, 8h31. É uma música que se completa com os anos, ela é sempre moderna. E mesmo agora, você vê, são 11h48, já estamos quase no Vambora, Vambora, né? 11h48, repita. 11h48. E o Repita, como é que surgiu o Repita? É a mesma que coisa. É uma marca registrada. A mesma coisa que o Vambora. De repente alguém chamou a hora certa e disse Repita e se tornou um jargão da rádio, né? Esta é a Rádio Pan-Americana S.A. 620 kHz. São Paulo. Foram inúmeros os momentos que contribuíram para o sucesso da Jovem Pan até os dias de hoje. Antônio Augusto Amaral de Carvalho se considerava um descobridor de talentos, tanto no rádio como na televisão. Eu estou sempre olhando para as pessoas, entende? Então, as pessoas que não tem nada a ver comigo, mas eu assisto outra televisão, outra coisa, eu estou sempre de olho nas pessoas. Então, de repente, você precisa um apresentador e você não tem. Apresentadores não estão aí dando sopa. Então, fala, puxa vida, onde eu vou roubar o apresentador? Pô, fulano leva jeito, fulano lá leva jeito, vamos tentar com ele. Então chama o cara e tal, o cara trabalha e dá certo. Aí você fala, pô, descobridor de valor. Não é isso aí, é que você tem que ficar de olho. O Jô Soares surgiu patinando, porque a Record tinha um rink de patinação, que era na frente da estação, ali aí é onde é a Record mesmo. E ele veio da Suíça para cá, ele estudou 5 anos, 10 anos na Suíça, sei lá. E daí veio pra cá. Então eu tava patinando. Falei, pô, esse cara patina muito, né? Vamos conversar com ele pra ver. Aí, conversa vai, conversa vem. Pô, você não gostaria de fazer televisão? Eu gostaria. Então, vamos ver o que dá pra fazer. E aí foi. Aí ele fez umas entradinhas nos programas, depois tinha o programa dele próprio.
E assim vai. Depois ele foi para a Globo, foi fazer humorismo na Globo. Aqui ele tinha feito Família Trapo. O grande narrador aparece numa cidade como o Osmar Santos, em Marília. A gente foi até lá buscar ele para comparecer. E é assim que são descobertos os valores, são expostos ao rádio mais pesado, né? O rádio mais forte. Além da tradição no jornalismo, as transmissões esportivas fazem parte da longa história da emissora. Esquerda, vai sediantando, centro da brecha, para Pelé, boa bola, tirou para gol! Entrou o Antoninho pelo bico da área, perigo, cruzou na boca do gol, subiu Pelé, não tem tomação, funcionou, gol! Zagallo cruza, cabeceia Pelé, gol! Gol de Pelé! O Brasil querido, somos os campeões do mundo! Brasil! Campeão do mundo! É nosso definitivo, Brasil! Assim que comprou a Pan-Americana nos anos 40, Paulo Machado de Carvalho criou o slogan A Emissora dos Esportes. Futebol, Fórmula 1, São Silvestre, boxe, basquete e outras modalidades sempre foram audiência mais do que garantida. Com muita criatividade, Tuta superou os desafios técnicos em transmissões que hoje são consideradas fáceis ou comuns. O Carnaval e a corrida de São Silvestre são alguns exemplos de que até com uma dose de improviso, tudo dá certo. Todo ano eu queria fazer ela direta, fazer toda a São Silvestre acompanhando como se faz hoje em dia. Mas na época era muito difícil isso aí. Eu fiz 2, 3 anos a São Silvestre e não consegui fazer esse ao vivo. Mas numa dessas últimas que eu fiz, quando deu largada a São Silvestre, eu falei pro cara, grava toda a São Silvestre. Aí o cara gravou, desde o tiro, gravou tudo lá. E o caminhão foi seguindo. Só que o caminhão seguia, mas não punha no ar. Porque não tinha como pôr no ar, na época. Então tinha alguns pontos fixos que fazia a São Silvestre. Aí quando chegou no ano seguinte, falei, leva a fita. A hora que der saída, bota a fita aí pra correr. E acompanhamos a corrida inteirinha, velha. Um pouco da nova, e os pontos fixos, e a corrida que foi ao ar, né, em rolo de fita. Aí fala assim, mas como é que os caras não viam os corredores? Não dava para ver, porque antigamente não tinha lentes luminosas o suficiente para você fazer a São Silvestre. Todo mundo, que beleza! Esse ano a TV Record deu show, transmitiu a São Silvestre de ponta a ponta. Eu ia no Paulistano, por exemplo, Pinheiro, né, esses bailes aí. Então eu ia lançado transmitir. Então eu gravava 20 minutos do carnaval, normal, depois ele trocava de camisa, eu virava a câmera para o outro lado, fazia outros 20 minutos, que eu ia pôr no outro dia. Quando chegava no dia seguinte, eu fazia o Pinheiros ao vivo e o Paulistano gravado. Só que eles pensavam que era ao vivo, né? Só tinha um caminhão, não tinha como fazer melhor, entendeu? Então, você tem que usar os recursos que você sabe. O público tem que ir atrás. E gosta da mesma coisa, porque a música era do ano, né? Os caras que estavam dançando era do ano, só que era do dia anterior, mas e daí? Apesar da paixão pela TV, Antônio Augusto Amaral de Carvalho gostava de reverenciar mesmo a força do rádio. Em mais de 80 anos, a Jovem Pan realizou coberturas jornalísticas e esportivas que marcaram a história do Brasil e do mundo. Eleições, impeachments de presidentes, implantação do real, manifestações, acidentes aéreos e Copas do Mundo são alguns exemplos. Assim como o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos e as guerras no Oriente Médio, com a participação de toda a equipe, inclusive de comentaristas internacionais. Jovem Pan, São Paulo, Brasil.
E agora estamos chamando o nosso correspondente na Europa. Alô, Reale Júnior. Aqui novamente, Jovem Pan, Paris. Para o jornalista e empresário, o rádio sempre foi e será essencial para a população se manter informada em qualquer lugar. Eu gostaria de lembrar que nos Estados Unidos, onde tem os famosos furacões lá que abalam a estrutura americana lá quando eles vêm, então lá pedem através de cartazes, através do rádio, através da televisão, que você compre, quando o furacão se aproxima, uma lanterna e um rádio. O rádio é importante porque as TVs saem do ar. Não tem condição de permanecer no ar quando há uma catástrofe dessas. E o rádio permanece. O rádio é essencial para a vida. E outra coisa, veja que para Marte, por exemplo, que é uma viagem espacial e para muito futuro, porque demora 6 meses viajando o astronauta para chegar em Marte, o que chega lá rápido é o rádio que comanda os robôs lá que andam pelo chão lá e fazem, é o rádio que comanda. Então o rádio é essencial e vai continuar sendo. E na internet o som é válido, na televisão o som é válido, isso aí. Em 1976 foi inaugurada a Jovem Pan 2 FM, que passou a ser dirigida por Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, Tutinha. Tuta comentou a criação de mais um canal do grupo destinado ao público mais jovem. A Jovem Pan 2, ela foi criada, FM, é uma frequência para os jovens, e naturalmente quem dirigiu e quem dirige até hoje a Jovem Pan 2 é o meu filho, o Tutinha. Entendeu? Então eu nunca me meti lá porque a gente tem que deixar os pássaros novos voarem por sua própria força. E é o que eles fazem. Ele faz e dirige do jeito dele e à vontade dele. Por isso eu não cito às vezes, porque eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada. É apenas tivemos a felicidade de ter um canal para poder fazer isso com a Jovem Pan 2, mas nada, o resto é ele que dirige, ele que faz, e nós continuamos no velho AM, seguindo a minha idade, né? Na busca por incentivo aos jovens nos esportes, Tuta também promoveu, por meio da Jovem Pan, torneios infanto-juvenis em diferentes modalidades. Os eventos revelaram futuros atletas como o nadador Gustavo Borges, medalhista olímpico. De família católica, o empresário criou o programa O Sermão da Paixão segundo a Jovem Pan, para exaltar fé, esperança e caridade. Na Sexta-feira Santa, a emissora suspendia a programação de rotina para transmitir programas cristãos, com a participação de religiosos. Implantada em 1994, a Jovem Pan Sat atingiu 15 milhões de ouvintes em todo o país, com uma programação abrangente do jornalismo AM à música no FM. A programação nacional, retransmitida por dezenas de afiliadas, ganhou espaço e a cobertura jornalística dos fatos de Brasília foi ampliada. Além do noticiário e dos serviços prestados à população, a Jovem Pan se destacou pelas enquetes eleitorais e campanhas institucionais idealizadas por Tuta. Brasil, o país dos impostos contra a carga tributária, já fui assaltado contra a violência com adesivos colados em mais de 1 milhão de automóveis. Ganharam destaque também a família, o berço de tudo, e a campanha pela qualidade do ensino. Pela vida contra as drogas, atendeu 700 escolas públicas e particulares e outras instituições em 39 cidades brasileiras. A ação de responsabilidade social e pioneira do empresário durou 12 anos, ganhou 26 prêmios e o reconhecimento de todas as câmaras municipais de São Paulo. Ao longo dos anos, o empresário Antônio Augusto Amaral de Carvalho lutou contra a censura e a obrigatoriedade de transmissão da Voz do Brasil. Tem que acabar com a Voz do Brasil. Esse entulho da ditadura Vargas. A favor da liberdade de informação, desafiou o monopólio das transmissões esportivas no Brasil. Em 2007, Tuta criou a Jovem Pan Online, o rádio com imagem, o embrião do que hoje se tornou a Jovem Pan News TV. Jovem Pan.
Online, rádio, com imagem. Online. Para você ver, agora a gente tem até Jovem Pan Online aqui, né? Aquela época eu queria telefonar para minha mãe e dizer que foi campeão, não tinha rádio, não tinha nada, comunicação era diferente, então mudou muito. Naquele ano, programas da emissora em áudio já eram transmitidos ao vivo e em cores simultaneamente pela internet. Antônio Augusto Amaral de Carvalho recebeu o prêmio Personalidade da Comunicação. A internet é uma magia também para o futuro. Inclusive, a gente fala que é o rádio com imagem, antecipando um pouco o futuro, que a gente vai usar mais a imagem da internet com o nosso som. Eu sou um trabalhador de muitos anos, 60 anos de rádio e televisão, e um defensor do rádio e da liberdade de imprensa, muito importante. Nos anos 2000, Tuta trouxe para a lembrança do público os áureos tempos da televisão brasileira e, ao lado, mais uma vez, de Newton Travesso, lançou o programa Dois Diretores em Cena. Ele não é escrito, o programa é todo feito de improviso e as coisas vão saindo, às vezes alguma brincadeira que cabe dentro da ideia do programa, entendeu? E pra gente, pra mim, por exemplo, é uma vitória, porque depois de fazer os maiores programas da televisão brasileira na época de 60, eu abandonei a televisão, fui pro rádio, e o rádio faz anos que não ganha porcaria de prêmio nenhum. E nós ganhamos o prêmio da PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. Ganhamos 2 vezes. Então é um certo significado, entendeu? Eu fiz um livro também, que também ganhou o prêmio da PCA. Por quê? Porque não tinha nada, ninguém se aventura a escrever alguma coisa, a contar as histórias. E eu mesmo tinha dúvida se o povo gostaria de saber, os mais jovens, será que eles querem saber o que acontecia naquela época? E ficou provado que eles querem saber. Porque o programa foi um sucesso grande, ganhamos vários prêmios, fazendo rádio, né? Voltamos da TV para fazer rádio e olha, deu certo. Acompanhe agora um dos programas Dois Diretores em Cena, um grande sucesso da Jovem Pan. O episódio traz cenas marcantes de Hebe Camargo e Ronald Golias na TV Record. Oi, gente, é nós aqui, Travesso. Nós estávamos falando ontem do show do dia 7. Conta aí, Travesso, como é que era isso? É que o show do dia 7 tinha uma importância muito grande, porque a gente todo mês preparava com todo o elenco, Roberto, Elis, Erasmo, Vanderleia, Bari Toquinho, Vinícius, nossa, o elenco todo. Nair Belo, Jô Soares, Golias, todo esse esquema era preparado para um único show de 4 horas. Era um show que entrava... Mas isso foi a época que a gente estava fazendo especiais, né? No show do dia 7. Pois é, mas teve numa série, nós começamos a fazer os clássicos. Exatamente. Do teatro. Porque o show do dia 7 normalmente eram os musicais. Né? Até chegava o Erasmo Carlos, Roberto, cozinhar no ar, cantando. Lembra? A gente fazia uma big de uma cozinha. Mas e as peças? Como é que a gente Mas aí nós fizemos alguns clássicos. Claro que eu não vou contar todos os clássicos, mas eu lembro que o primeiro foi com Hebe Golias, com Durval de Souza e Walter Dávila, que foi Romeu e Julieta. E como é que a Hebe conseguia falar? Porque ela gostava um pouco de dar risada. Ela e a Nair Belo, pelo amor de Deus, a gente não conseguia. Agora, nesse clássico Romeu e Julieta, uma das poucas coisas que a Hebe fez foi falar. Acho que ela riu muito mais do que ela disse o texto. Isso mas de mesmo. qualquer jeito, o Golias dominava. Ele subindo no balcão, ele puxando a trança da Julieta. Vamos lembrar um pedacinho, né? Merece. Você me deixa louco? Eu também, Romeu. Eu estou tão emocionada. Um beijo só. Beijo. Eu estou tão emocionada. Romeu, eu fico imaginando, você já pensou o nosso casamento? Você me carregando nos braços, montado no cavalo.
programa Dois Diretores em Cena rendeu o prêmio APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, na categoria Rádio em 2011. Essa premiação me faz voltar 50 anos atrás, quando a gente ganhava os grandes prêmios da televisão, como a Família Trapo. E é interessante, depois de 50 anos, quando nós já estamos caminhando para uma... Para quê? Continua. E nós ganhamos o prêmio de rádio. E um prêmio de rádio dado pelos críticos. Os críticos que foram lá buscar dois velhos senhores. E aqui estamos. Muito obrigado a todos aí. Não estou começando no rádio, comecei na TV. E agora, depois de 50 anos, conseguimos, eu e o Travesso. E como apresentadores, hein? Note-se. 2 anos antes, as histórias inesquecíveis do rádio e da TV já tinham virado livro, com o nome Ninguém Faz Sucesso Sozinho. Tuta viu a noite de autógrafos se transformar em um recorde de presenças. O governador foi lá, nossa, o governador, pelo amor de Deus. Então a maioria dali, eu que deveria pedir autógrafo para eles. Então me senti assim uma coisa, sei lá, uma coisa maluca, o mundo virou de perna pro ar. Eu pedi autógrafo pro governador Serra, não, é ele que está pedindo o meu, pelo amor de Deus. Bom, resultado, tiveram 6.000 pessoas nessa noite de autógrafo. Uma grande maioria até foi embora, comprou o livro e saiu, porque não era possível, 6.000 pessoas. É um recorde que dificilmente alguém vai bater. A primeira edição de Ninguém Faz Sucesso Sozinho vendeu 10.000 exemplares em 6 meses e rendeu mais prêmios ao seu Tuta. Em 2011, o fundador do Grupo Jovem Pan concedeu pessoalmente uma longa entrevista à Rádio Bandeirantes, brincando com a concorrência. O empresário e jornalista falou sobre a criação do programa Esporte em Discussão na Jovem Pan e o futuro do AM. O que eu quis com esse programa de discussão? Reviver as velhíssimas mesas redondas de Pedro Luiz, Mário Moraes e tal, que quebravam um pau violento na mesa redonda. Eu falei, isso aí tem que dar certo, vamos experimentar. Então experimentamos o primeiro dia, meio assim, não, tem que quebrar o pau. Então quebra um pau violento, você não entende porcaria nenhuma que está acontecendo. Os três falando ao mesmo tempo. É isso aí, todo mundo chega para mim e fala, vem cá, o programa está ótimo. Mas tem que cada um falar. Não, realmente, poxa, eu não tinha percebido. Vamos deixar cada um falar para você poder entender. Bobagem, porque o programa de esporte que cada um fala não dá audiência. O Souza tem um currículo muito mais amplo do que o do Jorge Jesus. De treinador? Sim. Ele não ganhou nada. Sim. Ele não ganhou nada. Ele é um treinador internacional. Gente, que o Jorge loucura Jesus isso. é um treinador treinou a seleção da Polônia. Não, ele pegou vários fora de lá. Pelo amor de Deus. E o Jorge Jesus pegou... Jorge Jesus é tricampeão português. Pegou o Al-Ali. É campeão da Libertadores. Ô, Gabriel, pega o currículo do Paulo Souza porque ele fala sem saber. Não é possível. E a encruzilhada AM-FM, como é que o senhor encara hoje? Eu encaro que o FM tem que ser o futuro AM. O AM perdeu a vez? Perdeu a vez. O senhor entende assim? Entendo, cada vez pega pior. Com dor no coração, não? Não, com inteligência falar, vamos deslocar daqui, porque aí não está dando. Problema de sintonias, começou a falar não aqui. Pega mal. Porque às vezes nós, a Bandeirante, o Record, todo mundo, cada vez mais prédio na cidade vai pegar mal. Então o importante é que o FM vai substituir toda a programação do AM. Em 2014, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, filho Tutinha, ao lado do irmão Marcelo Carvalho, assumiu a presidência do grupo. Os valores de Tuta seguem vivos em cada lugar da emissora, a começar pela imagem dele na entrada. Foram décadas e décadas de dedicação no rádio que virou televisão e ampliou os programas de opinião. Hoje, milhões de pessoas no Brasil e no mundo acompanham a Jovem Pan na televisão, no rádio, na internet e no aplicativo Panflix, lançado em 2019. O legado de Tuta continua presente nos ensinamentos, nas conversas e, por que não, nas brincadeiras com os funcionários e com a família. Cada dia você tem que achar que pode fazer melhor do que já fez até agora. Então é o normal isso aí. Mas não existe a certeza de que você vai fazer, mas existe a vontade. A gente tem que vestir a camisa e trabalhar o máximo possível
para que isso aconteça. E eu queria agradecer também, de números de telefonemas, internet que tem aqui, para a minha mulher, que, obrigado, Margot, de ter ligado cumprimentando, e meus filhos também, que cumprimentaram, incrível. Todo mundo assistindo, pelo menos em casa. Eu acho o meio rádio um meio bastante forte, né? É um meio que você consegue ter ele ao seu lado, no banheiro, chovendo, tomando chuveiro, passeando, indo no cinema, assistindo um jogo de futebol e tendo ele como companheiro ao lado. Dizem que o melhor companheiro do homem é o cão. Eu acho que é o rádio. Terceiro e mais novo filho do casal Maria Luísa Amaral de Carvalho e Paulo Machado de Carvalho. Casou-se com Margarida Leopoldo e Silva de Carvalho, a dona Margot. Tiveram 5 filhos, Tutinha, Nina, Marcelo, Silvia e Fernanda. 12 netos e 12 bisnetos. Ninguém faz sucesso sozinho. Canto a rádio que é vida, canto amor. O senhor é um grande exemplo de vida que podemos chegar onde almejamos. Qual a dica e ensinamento que o senhor pode deixar para nós da comunicação? Comer bem, mas não pode ficar gordo. Você não tem que fazer o regime. Comer bem é indicado. Mas eu tirando sarro. Ué. Ninguém faz isso sozinho.